Olá, muito boa noite. É sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Aquele programa que faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. E hoje a nossa sala de visitas que está ficando famosa, ó, aonde nós vamos, eu e a minha produção, as pessoas perguntam, e a sala de visita, quem vai ter? Eu não sei o quê. E é um prazer ter esse feedback, porque a gente procura trazer sempre mentes brilhantes, competentes e corações generosos para que eles compartilhem seus talentos, seus saberes, suas expertises. Para quê? Para que você fique cada vez mais de bem com a vida. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Você deve estar curioso para saber quem compõe, quem colore a sala de visitas do De Bem com a Vida desta noite, pois eu já vou revelar. Conosco, o professor Everton Correia. Como vai, professor? Boa noite, feliz de estar de volta. Estamos aqui para mais uma complementação de assuntos interessantes. Preparando as pessoas para 2026, que está aqui coladinho, professor Everton, vai trazer uma informação mega importante. Conosco também a doutora Angela von Millen. Boa noite, doutora. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Espero poder contribuir mais uma vez com informações jurídicas. Que seja muito bem-vinda e que bom, porque a gente sempre procura trazer neste programa informações que sejam positivas, assertivas e consoladoras para aqueles casos que a gente não tem muitas alternativas. Boa noite, Fernanda Chaves, como vai você? Boa noite, Cris. Boa noite a todos. De volta, hoje vamos falar um pouco sobre a retrospectiva, o que foi bom que nós falamos aqui durante o ano, para que 2026 seja um ano mais produtivo no marketing de todos. Sim, seja porque nós queremos negócios, nós queremos resultados, nós queremos a renda, a receita, o dinheiro circulando e as pessoas sorrindo de bem com a vida. Por falar em motivos para sorrir, nós vamos perguntar à doutora Ângela, que é especialista em direito previdenciário, tem um escritório que dá uma resposta de excelência para quem procura. Então, nós vamos à pergunta, doutora Ângela. Muitos aposentados só descobrem tardiamente que têm direito à isenção do imposto de renda por doença grave. Ele tem esse direito e ele desconhece. Ao tomar conhecimento, mesmo já recebendo o benefício, pode ser alterado? O que ele pode fazer e como ele pode fazer, por favor? Cris, esse tema é muito interessante porque, apesar da lei ser antiga, é de 1988, a lei que isenta do imposto de renda as pessoas aposentadas e pensionistas que têm doenças graves. O que fazer quando a pessoa descobre uma doença? Não tem problema de já ser aposentada, não precisa ter a doença anteriormente. Quando descobre a doença grave, que a lei lista, em seguida eu já digo quais são, precisa informar o órgão concessor da aposentadoria, o INSS, ou no caso de regime próprio de previdência, a entidade que concedeu o benefício. O que fazer? Apresentar atestado médico, exames para convencer os peritos de que a doença realmente é aquela que consta na lei, e então obter a isenção do imposto de renda. É possível também, Cris, buscar retroativamente ao início da doença essa isenção. Muitas vezes o órgão que concede a aposentadoria ou a pensão não reconhece esse direito, e nesse caso, judicialmente se consegue a retroação desse direito, a isenção do imposto, dos últimos 5 anos. Opa! Sim. E as doenças, importante referir. Que doenças? Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Os exames e o laudo é do médico do aposentado? Sim, é do médico do aposentado.
Existe, inclusive, uma discussão sobre isso. Muitas pessoas têm dúvida se teria que ser um médico do SUS, um médico público, mas não. Pode ser um médico particular, de preferência aquele que trata a pessoa desde o início da doença, porque tem todo o conhecimento, todo o histórico, todos os exames. Perfeito. Sim. E as doenças? As doenças, quais são? São 15 doenças que constam na lei. Eu vou dizer algumas. Câncer, cegueira, esclerose múltipla, HIV, cardiopatia grave, paralisia incapacitante, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave. Enfim, são muitas as doenças que dão esse direito. Claro que alienação mental pode ser muito amplo. Então, provavelmente o INSS ou o órgão que for analisar esse direito à isenção vai contestar, porque a alienação mental, ela tem vários níveis, são várias doenças. Então, nesse sentido, é importante ter documentos bem explicativos do médico, todos os exames que realmente possam confirmar que se trata de uma alienação mental grave e que permite a isenção do imposto de renda. E assim também em relação a outras doenças, como cardiopatia grave, hepatopatia grave, a lei faz essa referência como grave. Então, se, por exemplo, o perito do INSS entender que não se trata de uma doença grave, já não vai ter reconhecido esse direito. E por isso que eu sempre digo que é importante todos os segurados, todos os aposentados e pensionistas nessa situação estarem amparados por um profissional que tenha conhecimento nessa área, na área jurídica e na área médica também, para que já saiba desde logo se tem esse direito ou não, se vale a pena brigar, mesmo que seja judicialmente, para ter reconhecida essa isenção. Porque o imposto de renda, que é descontado do benefício, ele é sempre significativo. Então, considerando que pode ter a isenção a partir do reconhecimento do direito para frente e ainda a restituição de tudo que já foi pago, isso vem a beneficiar muitas pessoas aposentadas e suas famílias, inclusive. E no caso da pessoa ter dúvida, né, será que essa doença poderia me trazer algum benefício? Sempre vale uma consulta ao advogado para saber, né, porque a gente, nessa corrida, né, doutora Ângela, a corrida que eu digo assim, a agenda hoje, ela quase que toma todo o tempo livre e a gente, depois nós vamos ver com o professor Everton, tira assim um pouco do tempo de planejamento, de modelar da jornada, então, e a gente não conhece tudo, né? A gente não conhece tudo de direito, de nutrição, de medicina, de gestão, então sempre eu trago um conselho que a gente busque o conhecimento de profissionais especializados na área. Sim, e isso faz toda a diferença, porque ao encaminhar o benefício, esse pedido de isenção do imposto, o processo já será montado com os documentos necessários, com tudo que precisa para que haja esse reconhecimento de forma mais rápida e mais ágil, evitando até muitas vezes o processo judicial, que a gente sabe que é longo, embora nesses casos não seja tão longo assim. Há um respeito à situação da pessoa? Sim, a idade avançada, né, as pessoas que têm mais de 60 anos têm prioridade processual de tramitação dos processos na justiça, e a questão da própria doença também. E por ser um pedido judicial que envolve uma prova apenas, que é a perícia médica, ou muitas vezes o juiz se satisfaz apenas com os documentos médicos, com os laudos, os exames, é possível reconhecer sem a perícia mesmo. Então, perfeito. Ângela, e esse processo todo faz pelo aplicativo, é online ou precisa ir presencialmente? Quando se trata de INSS, é possível fazer pelo aplicativo, ou pelo 135 também, para obter informações sobre como juntar a documentação. Então, se nós formos considerar administrativamente, é possível fazer no site da Previdência Social, no aplicativo, obtendo orientações pelo 135. Mas é possível também ingressar diretamente na Justiça, já para buscar os atrasados, todos os valores retroativos, tudo que já foi descontado. O tempo, digamos que é mais ou menos o mesmo, assim, porque, como eu disse, esse processo judicial é rápido também. Perfeito. Então,
Vamos passar, então, desta boa notícia que a doutora Ângela nos traz, boa notícia dentro de um contexto, né? Sempre é uma vantagem a gente poder receber um valor a mais, justo e merecido, mas que poderia estar desesperançoso. Mas falando em esperança, doutor, professor, gestor Everton Correia, todo mundo fala hoje na questão do modelo mental, porque celebridades usam isso, porque famosos usam isso. Explique para nós o que é exatamente o modelo mental, de forma que as pessoas, os meus amigos e as minhas amigas possam entender. Facilmente compreensível. Modelo mental nada mais é de tudo aquilo que nós aprendemos desde o começo da nossa vida e que vai sendo colocado no cérebro. Pode ter, inclusive, fatores genéticos, hereditários, e também é adquirido por toda a informação que vai sendo processada através da educação, a informação que eu recebo no cérebro através da minha própria experiência. Eu vou consolidando o meu modelo mental. Modelo é uma palavra que, do grego, chama-se paradigma. Então, nós vamos no nosso cérebro, como se fosse um programa de computador, colocando todas as bilhões de informações que me fazem pensar o que é certo, o que é errado, os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu acredito, crenças. Tudo isto chama-se de um modelo mental. Simples assim. Não é complexo. Só que ele define quem eu sou. Como é que eu ajo, como é que eu me comporto, como é que eu me reajo, com alguns probleminhas interessantes. Grande parte do nosso modelo mental, aquilo que assimilei ao longo da vida, está num plano inconsciente. O que é inconsciente? Entrou no meu cérebro, alguém disse alguma coisa, um conceito, um preconceito, e eu acreditei, assimilei, acomodei no cérebro, só que eu não sei como é que foi para lá. Está num plano inconsciente. Eu não sei a causa. Às vezes eu encontro com pessoas que dizem: professor, eu tenho pânico de elevador, eu tenho pânico de altura. E naturalmente a gente pergunta: mas por quê? Sabe qual é a resposta? Eu não sei, mas eu tenho medo. Então, alguma coisa aconteceu que foi parar dentro do nosso modelo mental, naquela pessoa, tipo um trauma, por exemplo, pode ser, ou tabus, ou o que quer que seja, que faz com que essa pessoa se projete para uma vida que não sabe por quê, mas que lhe traz alguns problemas. Então, Cris, tem uma coisa. Quando vira o ano... Eu ia lhe perguntar. Isso. Mas eu vou incluir uma outra questão. Sabe que o De Bem com a Vida, ele levanta a bandeira da geração 50 a mais e da economia prateada. Nós estamos finalizando um período, começando um novo ano, com perspectiva de uma nova vida. Este modelo mental, ele é praticável para quem tem 70, 80, ou a situação já está consolidada? Ele é absolutamente e necessariamente mutável. Só que tem muitos paradigmas que estão arraigados dentro do nosso cérebro que eu vou ter que lutar para romper esse paradigma. Então, muitas pessoas na virada do ano pensam: no ano que vem eu desejo fazer isso. Já vi até pessoas que usam rituais, por exemplo, como queimar uma lenha ou escrever as coisas que eu quero mudar. A grande questão é, para você fazer essas mutações, essas transformações do modelo mental que não tem idade, ele está todo dia disponível, não precisa ser uma vez por ano, mas que seja, né? Precisa que a pessoa eleve níveis de consciência. O que quer dizer isso do ponto de vista técnico, científico dos neurocientistas? Elevar níveis de consciência é colocar as coisas claras, as causas, os porquês que eu faço isso, para começar um processo de mudança interior que está disponível a qualquer tempo. Não precisa eu ser da minha idade ou ser mais idoso para começar a mudar. Comece hoje. Não precisa esperar a mudança do ano. Porém, você colocando num plano consciente significa que eu paro para pensar os motivos e as causas de por que isto está dentro do meu cérebro e que me faz agir assim.
o chamado piloto automático. Eu tenho medo, mas por que você tem medo? Então comece por aí o seu processo de mudança, amanhã, se quiser. Está disponível no nosso cérebro 24 horas por dia. Procure realmente no seu processo de mudança as causas, os motivos. E a partir daí, sim. Porque muitas vezes a gente sonha a mudança. Sonhar é 1% do problema, os outros 99% é achar a solução. Então, meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo essa noite, né? O modelo mental é a nossa forma de funcionamento como seres humanos, que define quem eu sou, mas ele necessariamente, para a nossa evolução e para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, precisa ser mudado a qualquer tempo. Não é questão de idade, não é questão normalmente apenas de falta de decisão. Bote energia. Vamos para a vida. Gostei, adorei. É isso aí, bote energia, fique de bem com a vida, procure auxílio. Sozinho não dá, tentou, não deu uma vez, duas, para de ficar sofrendo lá e procura um nutricionista, um personal trainer, um advogado, enfim, aquela pessoa que pode lhe ajudar. Agora, quem pode lhe ajudar é o livro De Bem com a Vida, Ciência e Espiritualidade para uma Vida Plena. Mais que um livro, mais que um compêndio, mais que uma coletânea, é uma bússola da saúde e bem-estar, e eu tenho aqui 10 autores de excelência. Quero também aproveitar e mandar o meu abraço para os apoiadores do programa, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo, eu tenho ciúmes desse sindicato, queria que o meu dos jornalistas fosse assim, atuante, valorizando, prestigiando a profissão. Editora Coralina, mais alternativa de presente para o seu Natal. Título certo, que pode ser melhor do que um livro. Aliás, o novo luxo do mundo são os livros. Casa de Escriba. Está pensando em escrever um livro? Não espere mais, aproveite 2026 para colocar no mundo, deixar no mundo o seu legado. E mais legados nós vamos ter depois do intervalo comercial. Muitíssimo obrigado, doutora Ângela, sempre bom ouvir o seu conhecimento para que as pessoas fiquem de bem com a vida. O professor Everton e a Fernanda seguem aqui conosco com uma convidada mega especial. Voltamos em seguida. De volta com De Bem com a Vida, o programa faz de tudo para lhe ver sorrir, de corpo e alma. Mas quem vai lhe trazer um motivo extra para você iluminar o rosto com um sorriso, Fernanda Chaves, a nossa colunista e estrategista digital. Olá, Cris. Hoje nós vamos trazer aqui alguns pontos sobre o WhatsApp, que ninguém sabia e que após a minha coluna aqui veio muitas questões, então é uma retrospectiva do que dá certo mesmo, e a nossa audiência está aqui para nos provar que dá certo. É verdade. Que dá certo. O primeiro é sobre o Pix. Use a ferramenta lá nas configurações Pix para enviar pelo WhatsApp quando é o seu número de telefone ou quando optar por colocar um número aleatório ali. É só clicar na função Pix, faz ali as edições necessárias e quando alguém pedir o seu Pix, envie essa função do WhatsApp, tá? É bem interessante fazer isso. Quando você não usa essa função, mas envia mensagem para o seu comprador, com aqueles textos enormes, com o Pix lá no meio do texto, não faça isso. Faça. Eu tô rindo porque só quem recebe isso sabe o quanto é desagradável. Então, não vamos fazer isso, tá? Vamos colocar ali, vou deixar abaixo aqui as informações sobre o Pix. O Pix é Fernanda Chaves, CNPJ, celular, e separadamente coloque o seu número ali. Vamos facilitar para todo mundo? Eu acho que é a melhor forma de começar 2026, se ainda não fez em 2025. Facilitando. E a outra função também
também, que foi muito comentado aqui, é sobre as tags e os grupos que tu pode criar, as pastas que tu pode criar ali dos teus contatos. Só de família, tu seleciona uma tag lá só de pessoas da família, quando tu quiser enviar uma mensagem só para a família. Quando é só de cliente, selecione lá. Tu vai nas configurações também, fica segurando o nomezinho da pessoa ali e coloca uma tag. Vai te facilitar muito, muito, muito a vida para 2026, conseguir fazer as vendas, os contatos, tudo que for necessário de forma bem eficiente, mais tranquila e traga muitos resultados. Sabe que eu tenho comprovado que as dicas da Fernanda, elas são praticadas e às vezes, né, Fernanda, as pessoas têm a delicadeza de ligar e dizer, olha, valeu, então isso sim, pá, isso nos estimula, isso nos deixa apaixonados por fazer este programa. Agora, o que eu não me apaixonei muito foi com a pauta selecionada para a consteladora familiar Cláudia Fortuna. Roubo silencioso. O roubo nunca é bom, silencioso é pior ainda. Como é muito pior, muito pior. Mas, Cris, e vocês que estão nos assistindo, o que é que um roubo pode ter em relação com a constelação? Uma das constelações que eu mais recebo pedido e que as pessoas chegam com essa problemática é aqui, ó, isso aqui, faz-me rir. As pessoas estão muito preocupadas com isso. É verdade. Mas existe um roubo praticado praticamente todos os dias, várias vezes por dia, algumas pessoas que não sabem que estão roubando. Não sabem que estão não roubando? Sabem, não fazem ideia disso. Quando eu peço um Uber, será alguém aí pede o Uber? Quem é que pede Uber aí? Ou 99, ou sei lá qual aplicativo de transporte. Quando alguém pede um Uber, pede, tá prontinho lá na portaria esperando? Ou faz o motorista esperar? Não, eu fico prontinha. Eu fico orgulhosa. Mas eu sei que em Plutão tem gente que deixa o motorista esperando. Já ouvi falar nisso. Plutão é terrível. As pessoas deixam 2 minutos esperando. E qual é a relevância disso? Quando eu roubo tempo de alguém, eu roubo um tempo que viraria dinheiro, principalmente para o motorista de aplicativo. Todos os minutos ou segundos que eu atraso, eu estou causando um dano no tempo de alguém. Então, alguém marca um encontro às 10 horas e chega às 11 horas. Qual é o problema disso? O problema é que tempo é dinheiro. E tempo é um bem finito. Dinheiro não é finito, é infinito. Nós podemos ter muito dinheiro, mas o tempo para ganhar dinheiro é limitado. Então, cuidem com este roubo financeiro que acarreta karma e acarreta que talvez eu venha a ser aliviado de alguma coisa que eu goste por cometer esse roubo silencioso. E qual outro exemplo de roubo silencioso que a gente pode... Se atrasar é um grande exemplo de roubo silencioso. Outra coisa, quando eu acho que não dá nada eu pegar a assinatura do Netflix, sei lá de quem, porque uma vez me deram a senha, e aí, se é com permissão, ok, mas eu tenho que bancar aquilo que eu quero usufruir. Então, eu tenho que dar para receber. Quando eu dou o benefício de chegar no meu horário, pedir um Uber, estou lá pronta, quanto tempo ao longo do dia esse motorista, que às vezes trabalha 10, 12 horas, vai render em termos de outros passageiros? Então, este conselho, gente, para 2026, se organizem e chamem quando estiverem prontos. E pense em outras situações onde você não está dando o devido valor. Cláudia, eu não tinha pensado nisso. Eu no Uber, no 99, sei lá, quem mais, eu fico, mas às vezes a gente... Uma coisa assim, ó, professor Everton, sobre questão de conflito. E Fernanda, rapidamente, porque o Eduardo já está me fazendo sinal, mas assim, ó, a questão da porta do elevador. Também. Isso também é um exemplo. É um roubo, porque eu estou roubando tempo de alguém. Quando eu estou querendo favorecer o tempo para mim, não, mas eu não estou pronta, mas vou segurar a porta porque o meu marido está vindo, eu também estou praticando um roubo silencioso. E isso é conflito, né, professor? Sem dúvida. Entre os vários conflitos que nós temos, justamente em relação ao tempo. Concordo lá com a tese
a sua tese. Eu acho que o tempo é o bem mais valioso que existe na Terra. Não há dúvida disso. E conflito normalmente se estabelece justamente por isso. Disputa de tempo. Fernanda, Eu- uma Tempo marca. perdido. Não, eu acredito assim, que no trabalho, esse roubo de tempo, esse profissional, foi essa a sensação que eu tive, assim, que a gente tem isso o tempo inteiro no nosso trabalho. E no marketing digital, como em qualquer outra função, no serviço doméstico da sua casa pode acontecer quando tu tá lá, que a mulher reclama, né? Ai, tu entrou com o pé sujo enquanto eu tô limpando É verdade. o chão. Eu acho que no dia a dia foi muito realmente importante essa pauta, assim, para a gente avaliar o tempo. Como nós estamos lidando com o nosso tempo e com o tempo dos outros. Tá, eu achei esplêndido, adorei o assunto. Sabe o que o meu motorista de Uber disse? Porque eu disse para ele, eu vou falar hoje para a TV, porque as pessoas não sabem do que elas causam a vocês. Aí ele disse, a senhora vai ganhar muitos seguidores. Eu achei um amor ele dizer isso. Aí o amor, a gente acha, é ter você aqui no De Bem, com a vida, televisão, livro. E agora, eu tenho também a gratidão de ter esse cast de entrevistados de primeiríssima linha, sempre trazendo informações precisas para você. Muito obrigado, professor Everton. Sempre às ordens e vamos continuar juntos aí. Em do ano que vem. 2026 e 2027, Maravilhoso. Cláudia Constelavo. Gratidão. Constelem. A constelação traz temas inusitados. Fernanda, Eu já estou aí, segunda-feira de novo, né? a você uma excelente semana. Baile na existência. Faça-se feliz. Até logo.